Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Babylon, Babilônia, filme dirigido por Damien Chazelle, lançamento da Paramount. Gosto muito do Damien Chazelle, gosto de todos os filmes da sua filmografia, até Babilônia. Eu até falei em uma live, né, que eu não sou Chazellette, que considera um visionário do cinema, mas eu consigo me envolver com todas as suas narrativas e até por isso eu coloquei Babylon na lista dos mais aguardados de 2022. Eu tinha uma expectativa altíssima, também, é claro, por você ter esse cenário fantástico da transição do cinema mudo para o cinema falado. E durante os 2 últimos anos foram muitos e muitos boatos também sobre o período histórico do filme, mais especificamente sobre a abordagem quanto a personagens. Então, um dos principais rumores era de que essa história seria a história da Clara Bow, para quem não conhece, a grande It Girl do cinema nos anos 20. Depois isso acabou sendo desmentido, complementado com inspirações, então existe uma inspiração, de certo modo, na Clara Bow em outros grandes nomes da indústria, mas para um filme que tem um cenário histórico espetacular e uma reconstrução também que é impecável, e eu só tenho elogios a fazer a parte técnica, eu fiquei muito frustrado quanto à narrativa, porque você tem aqui pela primeira vez o Chazelle apostando muito em um tipo de humor que eu já posso falar que não dá certo. E eu não quero parecer repetitivo porque eu perdi as contas de quantas vezes eu falei isso em críticas de filmes nos últimos 2 anos, mas Babylon é mais um longa-metragem que tem uma mensagem especial sobre o poder do cinema e o poder dos filmes nas nossas vidas. É diferente, no entanto, de uma abordagem íntima que vem sendo, então, construída por nomes como Paul Thomas Anderson e, mais recentemente, Steven Spielberg. Nesse caso de Babylon, é uma mensagem que busca justamente e tentar integrar a história do cinema junto desse poder, né? Daquela sensação que você sente quando está sentado na sala de cinema e vê um grande filme. Só que Babylon não é só uma mensagem bonita. Babylon acaba propondo uma escala épica de acontecimentos que mistura drama, comédia e história do cinema também. E tem aquela expressão que existe, que é muito popular, do elefante na sala. Pois bem, o elefante na sala, ele literalmente está representado em Babylon. Eu creio que se existisse um foco orientado para o drama, o potencial seria extraordinário, mas existe sempre recortes que buscam a inspiração, quem sabe, na comédia pastelão, na transição dos anos 20 para os anos 30, que textualmente não funcionam na experiência desse grande épico do Damien Chazelle. E eu tinha falado em uma prévia também que eu sempre me envolvi com todos os arcos de personagens dos filmes do Chazelle. Tem um longa que eu adoro, que eu acho que é injustiçado, que é First Man, que merecia uma repercussão muito maior do que conseguiu, inclusive, ficou envolto em uma polêmica vazia nos Estados Unidos quanto à representação de bandeira. Em First Man, por exemplo, eu creio que ele consegue estruturar muito bem o arco do seu personagem principal. E aqui em Babylon existem vários personagens com histórias de fundo extremamente relevantes e, infelizmente, pela primeira vez na carreira do Chazelle, eu não consegui me conectar com a história de um personagem, até pelo modo como ele trata a história desses personagens. Em muitos momentos, aliás, o diretor parece bem satisfeito com essas abordagens generalistas, porque ele quer te direcionar, no final das contas, para essa mensagem especial sobre o poder do cinema, com um filme que trata também sobre a história do cinema em um momento muito importante, repito, transição do cinema mudo para o cinema falado. Eu acho que frustrado é uma boa palavra para definir Babylon quando você tem uma expectativa gigantesca. Nellie LaRoy, interpretada por Margot Robbie, tem o sonho de se tornar uma grande estrela do cinema e encanta diretores e produtores justamente em um difícil período de transição da indústria cinematográfica, que torna difícil até mesmo para nomes consagrados como Jack Conrad, interpretado por Brad Pitt, a busca pela adaptação da nova realidade dos filmes falados. Olha, você pode estabelecer críticas quanto ao argumento, quanto à estrutura narrativa, e eu tenho várias restrições ao tipo de abordagem do Chazelle, como eu falei, especialmente para a comédia, que é bizarro, o potencial perdido também. No entanto, você não pode discutir ou colocar em xeque a qualidade do filme do ponto de vista do resgate histórico, porque é impressionante. Você está passando pelos estúdios da MGM, passa pela Paramount, passa por todo o processo de gravação de vários filmes, às vezes simultaneamente. E Babilônia, em suma, é um filme que é caos puro. É um filme onde as drogas e as bebidas são integradas à música para ampliar as consequências de atos que criam riscos sutis para pequenas decisões que acabam afetando permanentemente algumas vidas. E eu considero que você pode trabalhar com esse filme a partir da perspectiva que você tem várias crônicas junto de pequenos recortes de diferentes situações em períodos dessa transição do cinema mudo para o cinema falado. Então, a artista
que quer prosperar no cinema, interpretada pela Margot Robbie, o ator consolidado que tem dificuldades, interpretado pelo Brad Pitt, e uma pessoa que também acaba entrando na indústria definitivamente, marcando seu nome nesse período, interpretado pelo Diego Calva, que é uma boa surpresa. Como eu disse, o aproveitamento histórico é bem interessante, é bem estruturado, porque quando você tem uma citação ao Irving Thalberg, se você conhece a história do cinema desse período, você já traz um argumento de autoridade. Opa, MGM, Irving Thalberg, produção de filmes. Então, isso acaba também estabelecendo um pano de fundo. E a Margot Robbie, na minha visão, é o grande destaque quando você tem a produção de cenas quanto a cinema mudo e todo o processo em busca da emoção, que não é aquela emoção que você consegue expressar com falas, é aquela emoção que você precisa trazer o sentimentalismo a partir de expressões, a partir também, quem sabe, de uma lágrima. Então, quando o filme está fechado nessa experiência de mensagem do cinema voltado para a história do cinema, ele funciona. Só que dentro desse caos puro você tem que lidar também com um drama que às vezes parece exageradamente forçado, junto dessa comédia que aí acaba muitas vezes tirando o filme dos trilhos, digamos assim. E isso para mim fica evidente na passagem do tempo, porque teoricamente a gente está falando aqui de um período do final dos anos 20, começo dos anos 30, só que aí o Damien Chazelle ele começa a trabalhar com recortes, então passa um ano e você não acompanha propriamente o que aconteceu na vida de um personagem durante esse ano, você acompanha fragmentos. Você tem, por exemplo, uma caracterização da pessoa que está completamente descabelada, isso significa, portanto, que essa pessoa está envolvida com drogas e também com alcoolismo, dada passagens anteriores. Então essas conexões e generalizações eu considero bem frágeis para uma estrutura de um longa que busca discutir também esse período de transição. Você pode falar sobre muitos personagens, né, que existem, e eu me lembrei em Amsterdã, quando você tem aquele elenco espetacular no papel, o que gera controvérsia na minha visão é que Babylon é um filme que ele tenta estruturar um épico que é histórico, dramático e também um épico de comédia. Um épico histórico é perfeito dado o período de transição da indústria, como eu falei, sem discussão. Um épico dramático tem uma sustentação forte a partir do momento que sim, vários e vários nomes da indústria, vários nomes de peso do cinema mudo não conseguiram fazer a transição para o cinema falado por diferentes motivos, ou porque não conseguiam decorar linhas, ou porque a voz não era boa o suficiente para os produtores, ou simplesmente porque tinham vergonha de falar. O problema também é que muitas dessas passagens perdem força quando o Damien Chazelle ele coloca um peso ímpar para a proporção do épico na comédia, que não é só estruturada na introdução, numa questão que eu lembro, né, do elefante na sala. É mais que isso, é de você tentar criar esse épico que parece descolado, muitas vezes de trazer um outro lado da indústria clássica do cinema. Então eu senti uma crônica incompleta sobre 3 personalidades interpretados por Calva, Robbie e Pitt, com participações especiais que provavelmente foram cortadas e que podem gerar também certa frustração em quem aposta nelas. O aproveitamento da Olivia Wilde e da Catherine Waterston, por exemplo, é exatamente igual. Curto, para gerar controvérsia para um personagem. E o meu maior problema com Babylon é a passagem final, pela forma como a mensagem ela é super importante, como o diretor ele busca esse direcionamento, quem sabe querendo costurar aquele sentimentalismo forçado aos 45 minutos do segundo tempo. Para Babylon, nota 6. O Chazelle é um diretor que sempre trabalhou bem na integração dos seus filmes com a trilha sonora, e aqui não é diferente quando você tem uma trilha excepcional do grande Justin Hurwitz. Então esse é um dos pontos positivos de Babylon, o trabalho técnico quanto à fotografia, figurinos super detalhados, o desenho de produção no geral, dos cenários, de você estar transitando pelos estúdios, passa pela MGM, essa questão do argumento da autoridade, do Irving Thalberg, também é super bem representado. É aquele filme que eu posso direcionar vários e vários e vários elogios para a questão técnica e discutir também muitas questões quanto à narrativa. Só que por conta dessa estruturação da mensagem voltada para o cinema, pela forma como essa mensagem é feita, eu creio que o filme ele acaba deixando de lado a consideração da conexão que existe entre personagens e público, que na minha opinião sempre foi super importante para a carreira do Damien Chazelle. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!